Salve Maria para todos. O nosso tema é o católico posto na sociedade civil. O professor Plínio Corrêa de Oliveira estava fazendo uma conferência para pessoas consagradas a Nossa Senhora e propuseram a ele esse tema. O que é um católico que está posto na sociedade civil? Naquele tempo se falava de século, está posto no século. Ele não é eclesiástico, ele é um professor, ele é uma pessoa que faz serviço manual. Então, ele está posto na sociedade civil, ele está posto no século. Como é que ele age no século para bem servir a Deus Nosso Senhor? Ou, respondendo à pergunta, o homem, para se santificar, precisa ser um eclesiástico? Veja bem, é um tema muito importante, porque a grandíssima quase totalidade das pessoas não é composta de eclesiásticos, vive no mundo. Se para santificar é preciso ser um eclesiástico, então a quase totalidade das pessoas vai se perder. Aí o Dr. Plínio explica nessa conferência. O mundo, na linguagem corrente, o mundo físico, né? É o globo, é o universo, é a humanidade toda, é uma sociedade. Então, é preciso distinguir, nós temos dois conceitos de mundo. Nosso Senhor disse que o príncipe desse mundo era Satanás. Nosso Senhor, ao mesmo tempo, mandou que os apóstolos fizessem apostolado aonde? No mundo. Então, o mundo é tomado na Sagrada Escritura, portanto, em dois sentidos. Um é a seara, que nós temos que trabalhar para levar almas para Deus. E outro conceito de mundo é aquela estrutura feita, dominada por Satanás, do qual ele é o príncipe. Então, Satanás é o príncipe deste mundo. Uma pessoa vive no mundo sem se entregar no mundo. Essa é a nossa missão. Como leigos, vivemos no mundo, mas não temos o espírito do mundo. Nós não temos vocação de ser eclesiásticos. Somos civis, somos leigos. Vamos nos santificar sendo leigos na sociedade temporal. Essa é a distinção que eu queria fazer no dia de hoje. O mundo, na linguagem corrente, é o globo terrestre em que nós vivemos, com as pessoas que constituem a sociedade. Então, esse é o sentido. Portanto, com uma diferença, nesse conjunto está inserida a igreja, porque a igreja está no Brasil, a igreja está dentro de um estado chamado Brasil, não é isso? Então, a igreja, o Vaticano, é um estado independente, mas está na Europa. Então, quando Nosso Senhor fala que os três inimigos do homem são demônio, mundo e carne, muito fácil entender, o demônio é inimigo mesmo e quer a nossa perdição. A carne, muito bem caracterizada também, os apetites sensuais, que tiram do homem, quando ele se entrega fora dos limites impostos pela lei de Deus, ele se entrega à concupiscência da carne. Agora, o mundo, aí que nós vamos fazer a distinção. O mundo não é a sociedade civil. Por quê? Porque um eclesiástico, um monge, portanto um religioso, uma religiosa, que vivem num convento, ele pode perfeitamente ter o espírito do mundo. Santa Teresinha fala isso, no convento dela. Havia pessoas ali que tinham o espírito do mundo, estavam procurando prestígio, poder, glória, honra, aparecer e estar informado de todas as coisas e todas as futricas que tinham na sociedade. Então, primeiro ponto, para me livrar do espírito do mundo, eu não preciso ser um religioso, nem um sacerdote. Se eu tiver vocação, muito bem. Se eu não tenho vocação, eu vou me santificar na sociedade civil. Agora, o mundo penetra na igreja, como eu disse, penetrou sim. E, misteriosamente, tantos e tantos padres conciliares quiseram trazer
o espírito do mundo para dentro da igreja. Conhecidíssima, né? Conhecidíssima essa afirmação. O concílio era a abertura da igreja para o mundo. Vamos aqui pegar alguns pontos para distinguir bem o que é mundo. São Luís, rei de França, exercendo a realeza, governando a França, ele estava inserido no mundo? Não, não estava inserido no mundo. São Fernando, primo de São Luís, rei de Castela, governando, estava inserido no mundo? Não estava inserido no mundo. Ele governava os seus súditos para cumprir a sua missão, se santificar e conduzir o reino de Castela para Deus. Aqui tivemos aqui no Equador, do século XIX, o Garcia Moreno, Gabriel Garcia Moreno, morreu assassinado pelas forças secretas. Garcia Moreno tinha o espírito do mundo? Não tinha. Aliás, converteu-se em Paris, estudando lá, viu que tinha que ser coerente com a doutrina católica, voltou, tornou-se presidente do Equador e quis efetivamente levar o Equador para o reino de Cristo. Apoiou abertamente o Papa Pio IX contra as invasões de Garibaldi das forças secretas. Nossa princesa Isabel, aqui, exercendo aí, no tempo de regente, ela tinha o espírito do mundo? Ela queria servir a igreja enquanto filha do imperador. Esse primeiro conceito, então, de mundo, eu creio que está bem claro. Existe a sociedade espiritual, existe a sociedade temporal. Conforme a vocação, a pessoa vai se santificar na sociedade espiritual ou vai se santificar na sociedade temporal. Em ambas as situações, ela não pode ter o espírito do mundo, ou seja, não se entregar aos vícios capitais. O espírito do mundo, honra, poder, glória, dinheiro, prestígio, bem, e toda a sequela de vícios que a gente pode imaginar. Dr. Plínio, então, entra com um segundo elemento. Com a decadência da Idade Média e o nascimento da Revolução, a Revolução potencializou o mundo. Ela conseguiu fazer com que o mundo tivesse muito mais atrativos do que tinha anteriormente, mesmo no tempo pagão. Vamos tomar hoje em dia. Qual é o atrativo que tem uma moda moderna, por imoral que seja, que essa moda tem um tal atrativo que muitas e muitas vezes ela se torna uma tirania. Quantas outras coisas há que se tornam moda, quando se torna moda, passa a ser um tirano das consciências, do caráter, tiraniza, seja que idade for. Bem, então o Dr. Plínio diz, a Revolução potencializou o mundo. Claro, Nosso Senhor deu graças especiais. Tivemos aí devoção ao Sagrado Coração de Jesus, as devoções especiais a Nossa Senhora, Lourdes, Fátima, Medalha Milagrosa, La Salette e tudo mais. Posta esta diferença entre mundo e sociedade civil, o Dr. Plínio, então, se dirige àquele auditório para ensinar aos que já se consagraram a Nossa Senhora como viver no século sendo fiéis à consagração. Bem, aí ele vai abordar aspectos muito interessantes, muito importantes para a vida espiritual e que poucas pessoas, mesmo formadores católicos, mesmo youtubers, tratam. E eu vou já enunciar um aqui, que fica para a nossa próxima gravação. Deus é o Criador. Sendo o Criador, ele é a causa final da criação. Tudo tende para ele. Aí o Dr. Plínio comenta o seguinte, que Deus é
também a causa exemplar da criação. O que é essa causa exemplar? É que as perfeições de Deus estão postas na criação. São Boaventura distingue isso muito bem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E as criaturas têm em si um vestígio de Deus. Não a matéria que nós vamos tratar hoje, nós não vamos desenvolver isso hoje, mas vamos então tomar um elemento da sociedade civil ou da criação, que é Deus enquanto causa exemplar, e aprendermos com a causa exemplar como nós podemos amar a Deus nosso Senhor. Muito obrigado. Salve Maria.